E aí, tudo certo? Se a preparação para concurso público faz parte da sua rotina, você já sabe, NR4 é um daqueles assuntos que despencam na prova. É uma norma cheia de detalhes, mas essencial. E nesta análise, a gente vai direto ao que interessa, focando exatamente naquilo que você precisa saber para gabaritar. A grande pergunta é sempre essa, né? Com tanta informação, tanto detalhe, o que realmente importa? O nosso objetivo aqui é justamente esse, filtrar tudo e mostrar o que bancas como Sebrasp, FGV e Sesgran-Rio adoram perguntar. A ideia é otimizar o estudo e ir direto na jugular da questão. Para organizar as ideias, a gente dividiu essa conversa em 5 partes. Vamos começar com o básico, os fundamentos do SESMIT, depois a gente vê quem forma essa equipe, mergulha a fundo no dimensionamento, que olha, é a parte crucial para a prova, explora os diferentes tipos de SESMIT e, por fim, fecha com as atribuições e aquelas dicas de ouro. Ok, vamos lá. Começando pelo começo. A gente precisa ter a base muito bem construída, né? O que, afinal de contas, é o SESMIT e qual a sua verdadeira missão? Pode parecer simples, mas muitas questões testam exatamente se o conceito principal foi bem entendido. A definição é essa aí, clara e objetiva. SESMIT, ou Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho. Mas o pulo do gato, o que as bancas exploram, é a finalidade, promover a saúde e proteger a integridade. Ou seja, a alma do SESMIT é a prevenção. Ele não está ali para tratar quem já se acidentou, mas para evitar que o acidente aconteça. Grave bem essa palavra, prevenção. Isso resolve muita questão. Beleza, já entendemos o que é. Agora, quem são as pessoas que formam esse time? A composição da equipe é um prato cheio para o examinador criar pegadinha em questão de múltipla escolha. Vamos ver quem são os profissionais que fazem parte do SESMT. A norma é bem específica aqui, e é isso que importa para a prova. Ela lista exatamente estes 5 profissionais, divididos por nível de formação. No nível superior, a gente tem o engenheiro de segurança, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho. Já no nível médio, o técnico de segurança e o auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. E atenção, a lista é essa e ponto final. As bancas adoram colocar um psicólogo, um fisioterapeuta no meio das opções, mas eles não fazem parte do SESMIT obrigatório da NR4. E aqui está uma confusão clássica de prova. Qual a diferença entre SESMIT e CIPA? O ponto-chave é a formação. A galera do SESMIT é especialista, tem formação específica na área. Já o pessoal da CIPA são trabalhadores eleitos que não precisam ter essa formação. Resumindo, o SESMIT é o time técnico, a CIPA é a representação colaborativa dos trabalhadores. Entender isso é fundamental. Agora sim, chegamos na parte mais quente da NR4 em concursos. É aqui que muita gente boa escorrega. O dimensionamento. Como é que a gente calcula o tamanho do SESMIT de uma empresa? Quantos profissionais e quais deles? É isso que a gente vai desvendar agora. Para começar a calcular, a gente precisa entender 2 conceitos que as bancas adoram misturar para confundir. A atividade principal é fácil, é aquela que está lá escrita no CNPJ da empresa, oficial. Já a atividade preponderante é a que na prática emprega o maior número de gente. Às vezes elas são a mesma coisa, mas às vezes não. E aqui vem a regra de ouro, anota isso aí. Na hora de dimensionar, a gente precisa olhar o grau de risco das 2 atividades, da principal e da preponderante. E aí, qual usar? A norma diz, use sempre o maior grau de risco entre as 2. É exatamente aqui que as bancas criam seus cenários para testar quem está atento. Olha, essa tabela é um resumo que vale ouro. Ela mostra quando uma empresa passa a ser obrigada a ter SESMIT com base no grau de risco e no número de funcionários. Repara que, quanto maior o risco, com menos gente já se torna obrigatório. Graus 1 e 2 só a partir de 501 empregados. Grau 3 a partir de 101. E no grau 4, o mais perigoso, a partir de apenas 50. A dica é simples, decore essa tabela. Sério, vale a pena. Para fechar o dimensionamento, algumas dicas rápidas. Primeiro, o técnico de segurança do trabalho é a espinha dorsal do SESMIT. É o único profissional que vai estar em toda e qualquer formação, da menor à maior. Segundo, espere encontrar na prova casos práticos, historinhas para você calcular o grau de risco e o tamanho da equipe. E só para reforçar, aquela tabela anterior, ela pode ser a sua salvação. Muito bem, agora vamos falar das modalidades, ou seja, os diferentes formatos que um SESMT pode ter. Essa foi uma grande atualização da norma e, por ser mais recente, tem uma chance enorme de aparecer na sua prova. Basicamente, temos estas 4 opções. As 3 primeiras, individual, regionalizado e estadual, são as formas principais de organização obrigatória.
A quarta, o SESMIT compartilhado, é um coringa, uma opção que as empresas podem escolher se quiserem, desde que sigam algumas regras. Vamos entender a diferença entre eles. A diferença entre regionalizado e estadual é um ponto que costuma dar um nó na cabeça. Mas é simples. Pensa assim, no SESMIT regionalizado, a empresa tem pelo menos um estabelecimento grande que sozinho já precisaria de um SESMIT. Esse SESMIT grande, então, abraça e cuida dos outros estabelecimentos menores no mesmo estado. Já no estadual, nenhum deles é grande o suficiente. Mas quando a gente soma todos os trabalhadores da empresa naquele estado, aí sim o número total exige a criação de um SESMIT. E aqui está a grande particularidade do SESMIT compartilhado. Ele é o único com o superpoder. Ele pode cruzar fronteiras. Empresas diferentes, mas da mesma área, podem se juntar para montar um SESMIT. E esse SESMIT pode atender unidades em cidades vizinhas, mesmo que essas cidades estejam em estados diferentes. Uma exceção importantíssima com cara de questão de prova. A gente já viu o que é, quem compõe e como se organiza. Chegou a hora de focar no que o SESMIT realmente faz no dia a dia. As atribuições dele são muito comparadas com as da CIPA nas provas, então atenção máxima aos verbos e aos detalhes. Essa comparação é ouro. Preste atenção nos verbos. O SESMIT, por ser o time técnico, conduz a investigação de acidentes. A CIPA acompanha. O SESMIT é o responsável técnico por orientar sobre as normas regulamentadoras. A CIPA não tem essa obrigação legal. E um ponto crucial, não existe chefe subordinado aqui. A relação entre SESMIT e CIPA é de colaboração. Vamos destacar algumas missões do SESMIT que sempre pintam nas provas. Primeiro, o SESMIT tem o poder de propor a paralisação imediata de uma atividade se identificar um risco grave e iminente à vida. Ele também é peça-chave na elaboração do inventário de riscos do PGR, acompanha o plano de ação e, como a gente já viu, precisa estar sempre conversando com a CIPA. E agora, um tipo de detalhe que as bancas adoram cobrar: números. Para os profissionais de nível médio, ou seja, o técnico de segurança e o auxiliar ou técnico de enfermagem, a carga horária é de 44 horas por semana, tempo integral. Já para o pessoal de nível superior, engenheiro, médico e enfermeiro do trabalho, a norma abre duas possibilidades que vão depender do dimensionamento. A jornada pode ser em tempo parcial, com um mínimo de 15 horas por semana, ou em tempo integral, com 30 horas semanais. Para fechar, um detalhe mais administrativo, mas que pode aparecer. Depois de constituído, o SESMIT precisa ser registrado. E onde? A norma é clara. O registro é eletrônico, feito direto pelo portal gov.br. Não é em papel, não é na Delegacia do Trabalho, é online, no portal do governo. Ufa! Passamos por tudo que é mais importante na NR4 para concursos. Cobrimos os conceitos, o time, os cálculos, as modalidades. Mas a pergunta que fica, para além da prova, é: como todo esse conhecimento técnico, todas essas regras se transformam de verdade em um local de trabalho mais seguro, onde as pessoas são de fato protegidas? É essa reflexão que conecta a decoreba da norma com seu propósito real. Bons estudos!